Você acha que uma mulher não pensa mais que um homem? Não, eu quero... Olha só, quem tá fazendo essa alegação é você, tá? Para eu poder ter confiança, qualquer que seja, na sua alegação, você precisa citar uma fonte que eu possa ver. Só, eu vou falar aqui, ó. Se a gente for olhar para a natureza, olha só, o que o homem tem? O homem tem o quê? Sêmen, né? Você concorda que o homem tem sêmen? Esquece gênero. Estou falando questão biológica. O homem tem sêmen. Machos produzem sêmen. Ah, macho, homem, tá. Então vamos falar macho. É que falar macho, beleza. Tá. O macho em si, ele tem sêmen, beleza? O sêmen significa o quê? Semente. Tá bom? Tá. A mulher tem útero. A mulher, tá? Tem útero. Se a gente for olhar para a natureza, a gente joga uma semente na terra, com o tempo ela multiplica, né? Vira uma árvore, se a gente jogar uma semente de milho, vai virar né? Não todas, a taxa de conversão é bem baixa, mas sim, concordo com você. Sim. Quando a gente for olhar para a natureza, se a gente jogar um sêmen, quando eu jogo um sêmen no útero de uma mulher, nem sempre vai ter uma gestação. Ok. Né? Mas a mulher, ela multiplica. Então, a mulher tem um poder de multiplicar. O homem não. O homem não multiplica nada. Isso quer dizer o quê? Que a mulher, ela pensa mais, a mulher multiplica, entendeu? A mulher, ela pensa mais, ela é mais inteligente, ela multiplica, cara, ela é mais sutil. Isso que você fez... Mulher simboliza a lua, o homem simboliza o sol. Não tem como. Que é isso, cara? Da onde tu tá tirando isso? Meu, eu tô chocada contigo. Se você não sabe, as fases da lua simboliza as fases da mulher. Eu tô chocada contigo, cara. Sim, você não sabe de astrologia, você fica só nesse de LGBT. Meu pai é astrólogo. O meu pai é astrólogo. Você não é astrólogo. Claro que não. Tu acha que eu vou acreditar em uma bobagem como astrologia? Fala sério. Então, ué. Ué, mas o que... Olha só, você acabou de criar uma falácia de falsa indução na sua linha argumentativa quando eu te perguntei sobre a fonte do que você citou sobre o número, a quantidade de pensamento, né, entre um macho biológico e uma fêmea biológica. Eu te pedi a fonte, aí você apresentou uma semente, apresentou o útero, falou do que a semente se torna, depois falou da mulher representar a lua e do homem representar o sol. Sim, e aí, através disso, você disse, portanto, a mulher pensa mais. Cara, isso é uma total... Não segue o seu argumento. A mulher, ela processa mais pensamento que o homem, porque a mulher... De onde? De onde você tirou isso? A mulher, ela processa mais pensamento que o homem, porque a mulher, ela é fêmea. Mas da onde isso? Qual é a fonte dessa informação? Bíblia Sagrada. Na Bíblia diz que a mulher pensa mais que o homem? Qual capítulo que diz isso? Usando a simbologia da natureza. Acabei de falar aqui. Mas qual capítulo da Bíblia diz isso? Eu não conheço. Eu não conheço nenhum capítulo... Não tem. Usando a simbologia da natureza. Mas que simbologia da natureza, cara? Tu tá tirando... Meu Deus, cara, eu achei que você ia falar de testosterona comigo, você já tá indo pra uma parada mística aí, qual é que é? Não tô te entendendo. O papo aqui é livre, o papo é livre, ué. O papo é livre, mas não é viagem, entendeu? Ninguém tem que estar chapado aqui pra tá falando de testosterona. Não é possível, parceiro. Não, mas você concorda comigo, não? Que a lua não simboliza a mulher? Não, eu considero que a lua é um satélite natural da Terra, que ele é travado com a mesma face virado pra gente, porque a rotação e a translação da lua giram na mesma frequência e a gente acaba sempre vendo a mesma face da lua e que ela influencia nas marés e que ela está se distanciando alguns milímetros por ano da Terra. Você falou, a lua influencia a maré. Isso. A maré é o quê? É água, né? Isso. E o nosso corpo tem o quê? Um monte de coisa. Ossos, músculos, água. Nosso corpo é mais líquido, né? Isso. Não é água? Se ela controla a maré, que é água, por que não vai controlar o nosso corpo que também tem água? Como assim ela controla a maré? Cara, a gravidade gerada pela Lua, influencia nesse movimento das marés. Então a gente tá falando de uma força que é uma das forças fundamentais, a mais fraca delas, inclusive, em que tem um objeto massivo próximo a nós, que nem é tão massivo assim, mas ele exerce, da mesma forma que a Terra exerce uma força gravitacional para a Lua se manter presa na gente e ficar nesse lock que ela tem junto com a gente, a Lua também, os corpos, é mútua a influência. Então, da mesma forma, se a Lua tivesse água, nós veríamos uma influência da Terra na água da Lua, mas por causa da gravidade, não tem nada a ver com a Lua em si. A mulher tem 7 dias,
A mulher tem 7 dias que ela tá fértil, 7 dias que ela tá menstruada, 7 dias que ela tá infértil, 7 dias que ela tá preparando. A mulher imita as fases da lua. Entendeu? A mulher imita a lua. Tá, mas qual simboliza a mulher. Qual a relação mulher tá disso? 7 dias. A mulher tá 7 dias. É porque que acontece? A lua influencia a mulher. Entendeu? Mas não influencia a mulher trans. Nesse estilo. A mulher trans não vai multiplicar. Entendeu? Mas peraí. Olha só. Você descreveu o ciclo de 28 dias da mulher, né? Sim. Tá. Pela lua, pela fase da lua. Beleza. A lua não gira em torno da Terra em exatos 28 dias. O movimento da lua, eu abri a science.com, desculpa, space.com, tá? A lua, ela orbita a Terra a cada 27,322 dias. Então, 27 e 1/3 de dia, não 28. E a mulher, ela não tem o ciclo em 27,1/3 de dia. Ela tem 28. A outra coisa é que a Terra não completa os seus movimentos de rotação em períodos exatos. A Terra não está girando. A Terra não está girando. Quem está girando são os astros. A Terra não está girando. Oi? A Terra não está girando. Que? Não tá. Quem está girando são os astros. A Terra está parada. Entendeu? Os astros, Sol, Júpiter, Mercúrio, Plutão, Urano, Netuno, todos eles eles que orbitam a Terra. O Sol, a Terra em si tá parada. A Terra tá parada? Como é que você explica a noite? Porque acontece, o Sol e a Lua não são tão grandes assim, entendeu? A Lua, quando o Sol tá numa parte do planeta Terra ali, ela tá brilhando. Quando ela vai para outra parte, que ela faz... Se você for pegar um mapa astrológico, ou um mapa do mundo de norte, você vai ver que a Terra, ela é plana, ela é redonda. Sim, ela é redonda. Só que a Terra, ela é plana. E os astros... Como que ela é redonda? Peraí, como que ela é redonda e plana? Não, ela é redonda. É como se fosse uma pizza. Entendeu? Agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo. Não, agora eu entendi tudo. Quem não tem um nível pra quem não tem um nível dessa frequência, vocês vão rir. Mas me explica. Vamos lá. Teve um experimento agora que o pessoal foi pra Antártida pra filmar o sol da meia-noite. Eu só vou pela Bíblia. Eu só vou pela Bíblia. Eu não tô nem aí que o outro ser humano fala. O que diz na Bíblia? A Bíblia fala do domo, fala do firmamento da terra. Só vou Isso. Eu vou na Bíblia. O que o outro ser humano fala, o ser humano... Como é que o ser humano é um Você conhece bem a Bíblia? Hã? Você conhece bem a Bíblia? Um pouco. E quando Jesus diz que no Novo Testamento que não existe só o homem e a mulher, que o gênero não é importante. Você sabe que passagem que é essa? Como é que é? Quando Jesus diz para as pessoas irem a ele e que o gênero não é importante, que não importa se é homem, se é mulher ou qualquer outra coisa. Não, peraí. Você sabe? Você sabe? É muito poderoso. Não, independente do ser humano, independente de um ser humano, se ele acha que é binário, não binário, se ele é ele ou dele, ou isso aí é só uma confusão mental. Mas o ser humano é muito importante. Eu fiz uma pergunta para você quando você falou que a Terra é tipo uma pizza. A pergunta foi como você explica a noite. E você não me respondeu isso. Você disse só que o Sol e a Lua são menores do que... não são tão grandes. Essa foi a sua explicação. Sim, aí tá do lado. Isso não explica a noite. Por que não? Porque eles só serem menores não explica a noite, não tem como. Porque ele tá do outro... Tipo assim, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma pizza e repartir no meio, beleza? Aí faz de conta que o Sol tá... Numa parte da pizza, ele tá iluminando aquela parte da pizza. Tá. Quando ele vai fazer a rotação, ele tá em outra parte. Tá, aí deixa eu te perguntar. O Sol... Você concorda que o Sol é uma esfera? Pelo menos, que ele é uma esfera? Sim, é bem simples a pergunta. Você concorda que o Sol é uma esfera? Tipo uma bolita. Tá, beleza. Tipo uma bola. Então o Sol é uma esfera que emite luz, né? Isso. Beleza. Esferas que emitem luz, elas emitem luz em todas as direções, né? Pra cima, estrela errante.
Sol é estrela errante. As outras estrelas fixas. Tá, não foi essa a pergunta. Eu estou perguntando se uma esfera que emite luz, essa luz ela é emitida em todas as direções. Correto. Tá. Correto. Aí eu queria que você me explicasse da seguinte maneira, tá? Eu vou pegar algo que se assemelha ao que você tá falando. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar uma tampinha do meu remédio aqui. Peraí. Não, esse aqui é sério. Calma. Eu tô falando do povo aqui no comentário. Não, presta atenção em mim. Depois tu responde o povo, tá? Eu vou seguir o que você falou, tá? Vou pegar uma coisinha reta aqui. De acordo com você, vamos supor que o Sol esteja aqui em cima. Sim. Ele vai iluminar esse lado, mas não vai iluminar esse lado aqui de baixo, correto? Ó, nesse, assim, fica mais fácil de você entender o que eu tô perguntando? Tá, vai. Ele vai iluminar esse lado, mas não vai iluminar aquele outro lado, né? Isso. Beleza. Como que uma esfera que emite luz em todas as direções, arbitrariamente pega, ela tá aqui, tá? E ela manda luz completamente até a outra ponta, que é uma distância muito maior do que, eu tô falando só do meio, tá? Lembrando, eu tô falando só da metade daqui, eu tô falando dessa ponta aqui, tá? A estrela tá aqui, ela tá mandando luz até aqui, e até aqui, e até aqui, mas quando chega aqui no meio, ela sofre um corte, e ela para de emitir luz de maneira circular, ela passa a ter um corte na metade dessa luz. Como que isso se dá? Tipo assim, como que esse efeito ocorre? Assim, faz de conta que a gente tá num galpão bem grande, tipo assim, numa sala bem grande. Entendeu? Certo. A lâmpada, enfim, é redonda, né? Tem muita lâmpada redonda. E ela emite luz de maneira... Sim. Então, vamos supor que o galpão é muito grande. Então, vai ter parte do galpão que vai estar escuro. Que a lâmpada não vai conseguir iluminar todo o galpão. Porque certo. ela... Entendeu? Certo. A parte tá escuro, quem tá dominando é a lua, naquele momento. Como eles estão girando... Não, mas daí não faz sentido. O fato de a iluminação de algo não chegar até certo limite faz total sentido. Essa não é a minha pergunta. A minha pergunta é como ela para de maneira reta. Se nós temos um objeto circular emitindo luz em todas as direções, por que ela arbitrariamente para de maneira reta? Ela faz um corte reto em um dado lugar do planeta. Tem muitas perguntas que o ser humano não consegue responder. Entendeu? Então você acredita que a Terra é plana, mas não consegue... E explica a noite como sendo assim, mas não consegue. Peraí, deixa eu te perguntar. Não consegue explicar. Deixa eu te fazer o Éden, os raios. Tem muita energia, muita coisa que o ser humano não consegue explicar. A gente consegue explicar várias formas de energia. Energia eólica, energia cinética, energia mecânica. Quântica, o ser humano ele só sabe que existe, mas ele não consegue explicar. A Microsoft acabou de criar um processador quântico. Sim, mas tem muito. Olha só. Tem muita coisa, a gente usa, mas não consegue explicar, entendeu? Sim, como é que a gente criou um processador quântico sem entender o funcionamento de mecânica quântica? Ou de física quântica? Realmente, o ser humano ele consegue pegar tudo que é natural e transformar em artificial. O ser humano não consegue fazer isso. Tudo que existe no mundo, tudo que existe no mundo é uma coisa natural e transformar artificial. Se a gente olhar para um avião, o que um avião ele é? Ele é uma águia artificialmente, entendeu? Se olhar para um submarino, é um tubarão artificialmente. O ser humano tem esse poder mesmo de pegar tudo que é natural, da natureza, e transformar em artificial. O ser humano consegue transformar tudo. Peraí. Um submarino é um tubarão artificial? Não. Um avião é uma águia artificial. O submarino é um tubarão artificial. Existe alguma águia que voe a 33 mil pés de altura? Eu tô falando anatomia, as duas asas ali, a forma arquitetura. Tá, mas a forma de planar da águia pode ser similar à de planar do avião. As duas asas da águia do avião. O bico da águia é o bico as duas rodas do avião, as duas patinhas da asa do avião. O avião tem 3 rodas. Hã? O avião tem 3 rodas. Eu tô falando de forma simbólica, não é pra você levar ao pé da letra. Mas se você tá falando que é uma cópia, o avião tem 3 rodas, não 2. Hã? E um carro é o quê? Como é que a gente mede um carro? Não, eu tô perguntando qual é o simbolismo do carro. O carro começou... Antes de vir carro, antigamente era cavalo e carroça. Isso. Entendeu? Tá, antes que hoje em dia, se a gente pegar o motor de um carro, a gente mede o motor de um carro, por quê? Cavalo. Entendeu? Então, e se você olhar para um carro, você vai ver que tem um ser humano ali. Um rosto. Na frente de um carro, você vai ver um rosto de um ser humano. Certo. As duas lanternas ali e tal. Você consegue imaginar um ser humano ali. Certo. Entendeu?
O ser humano consegue pegar tudo que é natural e transformar artificialmente. Tudo que existe. Uhum. O celular em si é um cérebro artificial. Não, responde a pergunta. O carro é a representação do quê? Do cavalo? Então, começou pelo cavalo e a carroça, né? Antes de ter carro. Eu tô tentando entender se tu é um negacionista, um troll ou uma pessoa completamente inocente. Porque, por exemplo, quando eu tava te perguntando à noite, que você respondeu de maneira muito absurda, não é mais fácil. Normalmente a explicação mais simples é que faz mais sentido, tá? A Terra, ela tem um movimento de rotação e um movimento de translação. Não, a Terra tá parada. A Terra tá parada. A Terra não tá movendo. Deixa eu terminar de falar. Como a gente gira em torno do Sol, a gente tem uma interação gravitacional com o Sol e tal. Ele tem um leve wiggle, que a gente chama, que é um balançar assim, pela interação dos outros corpos celestes com ele. Mas no fato da gente estar girando no nosso próprio eixo, que está inclinado acho que em 23 graus, se eu não me engano, não tem nada do nosso eixo. Calma, deixa eu terminar de falar. A gente faz um movimento que a gente gira e ao girar o Sol fica para trás. E aí acaba sendo noite para quem está de costas para o Sol, né? E quando a gente vira de novo para a mesma posição para frente, a gente tem o Sol na nossa direção. É uma explicação extremamente simples e que funciona perfeitamente no modelo de uma Terra esférica. Mas a sua explicação no modelo de uma Terra pizza não faz nem sentido, porque aí você não consegue justificar esse corte da luz no meio de forma completamente arbitrária. É verdade, né? A gente pegar uma bolita, a gente consegue colocar água lá dentro, né? Sem cair a água. Não, mas é que quando você coloca água na bolita, existe um objeto muito maior exercendo força gravitacional contra a água, que se chama Terra, está embaixo de ti, que gera uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, cada metro que tu tem de queda em direção à Terra, tu acelera, né, 9,8 metros, a tua velocidade acelera 9,8 metros por segundo, né? Por isso que vai aumentando essa velocidade até tu chegar na velocidade terminal. Então é óbvio que se tu pegar isso aqui e tu botar água na volta, a água vai cair porque tem uma coisa aqui embaixo chamada Terra, que é muito mais massiva e que exerce uma força gravitacional muito forte, entendeu? O que acontece? A psique do ser humano, olha só, a psique do ser humano, o ser humano ele nasce como se fosse uma tábua rasa, só que com algumas coisas já pré-determinadas. Por exemplo, o bebê começa, ele mama. Quem ensina ele a mamar? Ali é o instinto dele. Beleza? Sim, porque nós somos mamíferos. Óbvio. Não, o bebê também. O bebê consegue mamar sem ensinar ele. Não, mas é porque a gente é mamífero. É por isso que a gente mama. Mamíferos mamam. Sim. Eu tô falando de ser humano. Não tô falando de peixe, nada. Tô falando de ser humano. Peixe não é mamífero.